positiva, negativa, de dificuldades e de muito sucesso também. Então é isso, obrigada. Bem, eu atendi totalmente ao pedido de fazer a palestra aqui, porque, antes de mais nada, eu sou colega de vocês, eu sou ex-aluno da UF, que eu acho tão importante. Vocês são no começo do curso de administração, que não é um curso de competências específicas, mas, na minha opinião, é um curso de empreendedorismo por natureza. Significa que todo administrador tem que se tornar um empreendedor, nem que seja para trabalhar dentro da empresa. Eu sou do tipo de pessoa que só acredito no exemplo. Então, liderança para mim é baseada em exemplo. E quem sou eu para falar qualquer coisa aqui para vocês se eu não puder me dar de exemplo? E o exemplo não necessariamente é um exemplo bem sucedido. Eu esperava aqui hoje falar com vocês definido se essa coisa é extremamente bem sucedida ou se ela é um fracasso ou uma frustração redundante. Eu não consigo dar essa resposta para vocês vão entender, mas independente do sucesso ou do fracasso, o exemplo está aí. Então, qualquer empreendedor, e aí vamos encontrar o que mais está em voga, apesar de já ter morrido nos nossos tempos atuais, é o Jobs. O Jobs fez um grande feito no começo, depois passou por uma maré de frustrações e azar e fracassos por quase 10 anos, para depois retomar isso tudo e aí se tornar o que tornou. Então, o meu exemplo, sim, eu coloco aqui de maneira humilde, apesar de não parecer humilde. E aí vou começar com uma característica da minha personalidade. Muita gente às vezes acha que eu sou um pouco prepotente, arrogante, mentido, sei lá. O que eu posso dizer para vocês é que pior que qualquer um dessas testes que eu me auto-intitulei agora é o falso humilde. Beleza? O falso humilde é aquele cara que finge de santo, de coitadinho de mim, mas que no fundo ele busca uma outra forma de poder, um poder subliminar, um poder de manipulação. Então, todo empreendedor, e aí então vamos citar de novo os Jobs, ele não tem medo de ser taxado de prepotente, de arrogante, de presunçoso. Se ele tiver esse medo, ele fica na média. Então, quem já leu e lê a biografia do Jobs, aqui que tem no branco, tem a camisa, né? Tem o rosto dele, ele falava lá, poxa, mas como é que você quer que um cara concebe 4 indústrias, cinema, deixa eu lembrar, cinema, música, computação pessoal e celular, e ainda reformula uma terceira, que é a parte de loja de varejo, uma quinta, perdão. Como é que você quer que esse cara seja um cara na média? Não vai ser. O ônus da média significa mediocridade. Né? A palavra mediocridade, que é pejorativa, vem da média. A gente está acostumado a tratar a média como se fosse legal, é normal. Mas o normal é o veneno maior contra o empreendedorismo. Certo? E quando a gente entra, mais quando você vai entrar na faculdade, vocês estão preocupados em ser aceitos. E nada pior que para ser aceito do que ser fora da média. Alguns radicalizam, coloca aqueles piercing fazendo a orelha ficar desse tamanho, parecendo um índio. Não, nada contra. Eu quero dizer o seguinte, ele está querendo ser da média. Mas às vezes ele faz isso para tentar achar a sua individualidade, mas não é por conta da orelha estar desse tamanho, que ele vai fazer uma diferença na vida dele ou dos outros. Então você pode canalizar a sua rebeldia para alguma coisa. E aí então vocês estão vendo 20 e tantos anos de vida profissional na área de informática materializado nessa alguma coisa agora. Okay? Então eu vou contar para vocês, como eu comecei falando, a minha história. A minha história é o meu exemplo. E na verdade, aliás, para o meu orgulho, voltando de novo a falar, nesse exato momento alguém na Turquia está testando o meu software. Vamos ver onde que é perto de onde ele está. Ele mora nesse lugar aqui, vamos ver se o Google Street View mostra onde que é para nós. Aqui, ó. Ele está nessa cidade, Turquia, né? Turquia. Esse cara está usando o software para segurança pública concebida aqui por vocês que acontece essa história.
Então, assim, é um empreendimento de classe mundial, vocês estão vendo, nascido aqui no Brasil. Por quê? Como é que aconteceu isso? Esses textos aqui, esse aqui é de 2012, esse aqui é de 2011. Então, esse cara aqui, esse Nicholas, ele é o fundador do Skype. Ele veio para o Brasil, montou um fundo aqui no Brasil chamado Atomic, porque ele acha que the next big thing might come from Brazil. Então, ele acha isso. E aqui é uma pesquisa recente, então de 2012, do qual inclusive eu participei, que mostra que o que era antes privilégio do Vale do Silício está se disseminando para o mundo inteiro. Por quê? Porque computação na nuvem, quem conhece esse termo, por favor? Vocês usam isso toda vez que vocês usam o Gmail ou o Hotmail. Ok? Computação na nuvem significa que você não tem nada no seu computador, está tudo na internet. Nuvem é o símbolo da internet. Isso, na prática, transforma, democratiza as possibilidades para o mundo, é a principal coisa. Porque ele transforma capital expenditure, que seria dinheiro que você investir numa empresa de cara, colocar, por exemplo, 30 milhões de reais para comprar servidores, mais gente para administrar servidores, certo? Mas você transforma isso, no caso, a gente está gastando $3 mil por mês para manter o agente funcionando. Bom, mineirês. Outra coisa que é importante é que, tecnicamente, não tem que administrar aquilo. Então, eu ponho ele lá e funciona. Dá um falo lá no servidor, vem um log para mim, eu vou e falo, não interessa meu serviço data center, então eu quero para os Estados Unidos, para o leste, costa leste, vai. Então eu tenho, se eu tiver 10 mil máquinas alugadas na Windows Azure, eu vou ter 2 pessoas. Se eu tiver 1 milhão de máquinas, eu vou ter 5. Se eu tivesse minhas máquinas, talvez eu tivesse 10 mil pessoas, que é o que o Google tem, 10 mil pessoas só para administrar essas máquinas. E se eu tivesse na Amazon, que é o de baixo, eu teria talvez umas 3 mil pessoas. Então, esse momento chamado Platform as a Service, que foi em 2008, eu assisti de cadeira, estava nos Estados Unidos. Eu fui uma das primeiras, aliás, com certeza, eu fui o primeiro empreendedor brasileiro a perceber o que significava isso em 2008. Eu dei uma palestra no final de 2008, na Valentina Bar, para a minha comunidade de tecnologia, falando, olha, isso é revolucionário. De novo, olha o perfil, ninguém ouviu. Falei, ninguém ouviu. 2008. Outra coisa importante é que se você põe hoje um aplicativo, como é que esse cara lá da Turquia fez essa menagem? Pus no Marketplace, pus no Android Play, pus no iTunes. Pronto, tem acesso, beleza? E outra coisa é que se eu tiver módulos virais, eu posso fazer isso com qualquer lugar do mundo. Todas essas 3 características eu entendi em 2008. Vocês estão vendo isso agora em 2003, 5 anos depois. Quem é de TI deve ter percebido isso em sério, em 2012. Tanto é verdade que em 2009 teve um edital da FINEP de Subvenção Econômica e Inovação, que pedia negócios globais. Eu concebi a ideia do Agento, vou contar para vocês como é que eu fiz isso, porque esse é um dos propósitos, tem que contar como eu tive a ideia. Mas eu fiz isso, eu tive a ideia do Agento no dia, sei lá, 24 de novembro de 2011, de 2008. Em dia 15 de dezembro de 2008 lançou o seu edital da FINEP. Eu fiquei trabalhando com ele até março. Fevereiro estava pronto. Fevereiro de 2009 eu submeti o Agento, para vocês estão vendo aqui. Ok? Pedi 10 milhões de reais. E ganhei. Tá? Quando eu pedi 10 milhões, ganhei, é literalmente ganhado. O dinheiro não tem que devolver para o governo. É fundo perdido, não reembolsável. O governo põe dinheiro numa empresa que está querendo inovar, ela tem que dar tantos por cento de contrapartida e depois esse dinheiro, dando certo ou dando errado, fica no preço. E a FINEP não tem 1 centavo, no caso, não tem um percentual, 1%, meio por cento do que era toda a propriedade intelectual é do agente. Então, em tese, sonho de consumo para quem quer empreender. Ok? Mais do que isso, essa subvenção, especialmente, existe no mundo inteiro, mas no Brasil serve para suprir a incipiência do capital de risco. O capital de risco brasileiro, ele está. Vocês devem ter visto há uns 2 anos atrás, se vocês seguirem o meu Twitter, for lá no YouTube, vocês vão ver o que eu malhava a arara urbana, o cachorro urbano, o gato urbano, cópia do peixe urbano, que é cópia do Groupon, e que custa R$40 mil para fazer um site desse. Então, é isso que o capital de risco está acostumado a investir. Isso é chamado de Me Too
e eu também, ou copycats americanos. Tá? Então, isso que o capital de risco brasileiro faz. O capital de risco nunca sonharia, o capital brasileiro, em colocar 10 milhões de reais numa ideia. Por isso que precisa da subvenção. Eu acordei um dia, vou contar assim para vocês. Eu tinha um celular e eu pus uma campainha, um ringtone específico para minha esposa, que era uma sirene de uma polícia. Então, toda vez que ela me ligava, o celular fazia certo? Ficou uns 2 anos. Vou te mostrar como é o inconsciente coletivo, o nosso inconsciente trabalha. Durante 2 anos, toda vez que a minha mulher ligava para mim, eu tocava uma sirene de uma polícia. Então eu falava, alô polícia, oi, brincava com ela. E aí, passado um ano, eu tinha trocado esse iPhone. Aliás, eu tinha comprado um iPhone, né, em 2007. E aí tirei esse negócio e eu tenho um alarme, uma central de alarme, tem até uma foto dela. Tem uma central de alarme na minha casa. Então eu imagino que eu armei o alarme da casa, dormi, eu fui dormir, ao invés de encostar calmamente na cama, eu devo ter batido a cabeça com minhas forças no travesseiro. E aí deve ter me tonteado no direito e aí dormi. Acordei no meio da noite, 2 horas da madrugada, com esse rabisco aqui. Eu tinha um tablet, não esse tablet moderno, né? Um tablet da HP, que tinha uma canetinha que você virava assim. E aí eu rabisquei esse negócio que vocês estão vendo. Começou assim, a ideia desse jeito. Isso aqui é um cópia. Depois eu salvei esse tablet. Tudo em volta, estava no Note em. Olha lá, o dia 26 do 11 a 9 do 12. É isso aqui. Eu acordava de madrugada e rabiscava. Beleza? Como é que era o modelo de negócio, como é que era a proposta de valor, quais eram os cenários. Olha lá, aqui é a segurança social do agente, vocês vão ver agora há pouco. O controle de como é que pais e famílias podiam trabalhar, como é que a polícia podia, como é que poderia fazer monitoração autônoma, como é que podia vender segurança privada, como é que podia controlar a privacidade para que não invadisse a privacidade das pessoas, como é que a polícia poderia atuar nisso, investigar depois, ter modelos econômicos em cima, como é que é a arquitetura tecnológica, também é um par fazer, a ideia é fácil, fazer funcionar. Depois vocês vão ver, vão ter acesso a várias informações. Isso aqui, o agente hoje, eu pedi um período para fazer uma análise aqui, mal. O agente hoje tem o mesmo número de classes, de componentes do Android, da versão 2.3. Entendeu? Entendeu quanto é caro fazer um Android? Só que, obviamente, o Android é mais complexo, porque o Android até faz analogia. O Android é como se fosse um avião, o agente é como se fosse um carro. Mas mesmo assim, é um carro com o mesmo número de peças de um avião. Não custa 40 mil reais. Na verdade, qualquer lugar do mundo custaria 40 milhões de dólares, como custou o Foursquare, por exemplo. E nós conseguimos fazer por 4. Tá? Aqui, ó, quais são os setores desenvolvidos, de terceiros e nossos, que nós vamos desenvolver, olha lá, como é que é a precificação, porque não adianta você propor uma inovação, ter uma ideia se não for viável economicamente. E depois os horizontes lá na frente, onde, por exemplo, um dia, olha lá, você poderia falar com o seu computador. Eu não tinha visto isso, nem tinha sido comprado pela época e lançado. Mas eu já tinha visto que esse é o futuro da computação, tá vendo? Por isso que chama agent, por isso que chama agento. A gente não conseguiu comprar o agent.com porque custava $200 mil no site. Então a gente comprou agent to be, agent to be, agent to us. Esse sempre foi agent. E agent é um assistente virtual digital, que é mais ou menos o que o Siri tenta fazer. Só que nós começamos pelo conceito de segurança, só isso, mas esse foi a ideia dele. Experiência conectada, olha lá, eu falando com ele, conectando o X, pode ser o Siri. Não apenas a gente vai conseguir fazer o Siri, mas a gente vai rechear o Siri. Significa o seguinte, você chega no Siri da Apple e fala, como é que fecha o Alemanha? Ele fala. Mas você não fala, minha irmã está tudo bem com ela. Onde ela está? Você não fala, ok, fecha o portão da minha casa. Abre o portão da minha casa. Olha que toca o interfone, eu estou querendo falar assim, olha, o teu amigo está na porta. Entendeu? Então tudo isso aqui. Entendeu? Joga para a TV, fala, beleza, não tem vários rabiscos. Essa epifânia,
ou epifania, foram 14 sonhos. Em sequência. Por fim, eu já nem dormia mais, não tinha esse curso. Eu perdi aqueles 4 metros quadrados que eu era na cama, né? O direito de ficar ali naquele lugar e fui dormir no sofá. E depois de 14 dias os sonhos pararam. Aí uma informação interessante, meio que psicodélica, mas no último sonho eu conversei com uma entidade. Não sei o que é, mas parecia uma entidade muito legal. E me explicava então o que eu tinha que fazer. Entendeu? E então depois disso começou a seara de buscar e materializar esses sonhos. O que era a ideia? Isso aqui é de 2010, tá? Isso aqui é de 2 anos depois, 1 ano e meio depois. Essa garota aqui foi drogada, deram boa noite Cinderela. Boa noite Cinderela, para as meninas que não sabem, é o Dormonide, entendeu? Que apaga mesmo. Se alguém puser na sua bebida, você não vai nem ver o que aconteceu. E aí depois, normalmente, eles são usados para fazer isso. Né? Mas essa garota foi estuprada, com Dormonide, sequestrada, dopada, entregue no trem como dopada, foi violentada durante 3 dias e não morreu. Mas, sim, sorte, né? Mas essa notícia eu pensei enquanto disso aqui, ó. Ela mandou um torpedo. Estamos falando de 2010. Em 2010 já tinha tecnologia pra caramba. Será que a única tecnologia possível seria um torpedo para jogar uma pessoa nesse cenário? Né? Você vê, ela tem tempo dentro desse processo que foi sequestrada para mandar um torpedo. É mais lento, bem mais lento mandar um torpedo do que fazer isso aqui, ó, que chama sua. Ok? Que é o que é correspondente, imagina. Pelo menos eu faço para vocês. E outra coisa importante é que ela manda para o amigo. Então você vê que só o amigo é que consegue fazer isso, tá vendo? Então o que a gente teve ideia foi de montar uma rede social de segurança pública. Essa rede social, ela é diferente do Twitter, porque a tentativa de usar o Twitter, que é o caso aqui da PM das Marginais, o Twitter ela tem muito arrastão lá, engarrafava na Marginal Pinheiros e o pessoal ia sair passando de moto roubando todo mundo. Então, se quiser, tiver a ideia, colocar 160 criaturas entre motos e carros e colocar no Twitter. Hoje o Twitter é para falar de trânsito. O Twitter não entende isso aqui. Falar no Twitter, colocar uma hashtag, socorro, I love Justin Bieber, é a mesma coisa. Certo? Então, e fora que o Twitter permite um falar com o outro. Diretamente, sem intermediação de um protetor, de uma polícia. Então isso leva a pânico. Então o que aconteceu lá no estado, quando a polícia subiu o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e aí o tráfico começou a retalhar, né? E colocar fogo nos ônibus, naquela noite, segundo o Twitter, foram 10 mil ônibus que pegaram fogo. Na verdade foram 15. Certo? E o povo não saiu de casa, não entendi. Então, a rede social não é feita para isso. É perfil falso demais. Depois vocês vão ver no final, nós vamos pegar um documento, tem um perfil falso malhando do agente aí na internet. Foi criado num dia e foi malhar no outro dia. Entendeu? Tá. Bem, eu vou fazer uma demo baseada. Então, assim, ó, a coisa mais importante é que nós criamos uma rede baseada em confiança. Né? Então, o que nós fizemos? Um agente para mim, para nós e para empresas. Eu vou mostrar rapidinho o que é essa ideia. Esse Pérez aqui é um usuário de teste, então ele é falso, mas ele é de teste, é o filho dele. Ele tem alguns amigos, inclusive eu sou amigo dele. Ele confia, primeiro nas pessoas, né, nos amigos. Esses amigos, eu vou editar para vocês. Esse amigo ele compartilha localização, esse não. Mas todos os dois serão chamados, nesta ordem, avisados que o Pérez tem um problema. Nós limitamos a 12, porque 12 pessoas são pessoas que estão preocupadas com você. Se você fizer 500 aqui, quando a gente abre o grupo punha todo mundo, se você fizer 500 aqui, essas 500 pessoas não estão nem aí para você. O que aconteceu agora nesse incêndio? A menina falou que está pegando fogo. E aí o povo começou a brincar com ela. Aí ela falou, nossa, é sério? Então, a gente precisa ter assim, a mãe da pessoa que vai receber isso que está pegando fogo. E ela não vai receber um texto, ela vai receber um socorro. Entende? Essa pessoa, além de me ajudar em perigo e eu ajudá-la,
ela compartilha a reputação comigo na rede. Então, como não está no ar, aquele rapaz lá que eu não estou pedindo aqui um teste, a gente não tem certeza. Até porque também não tem protetor lá. Mas se fosse verdade, ele tivesse chamado a polícia ia reportar. Não, isso é um teste. Isso é um teste, não, isso é um trote. Ele não pode colocar a parte que permite o teste. Mas, então, isso é um trote. Então, logo ela fosse reportasse aquele usuário como trote, os outros amigos também teriam sido penalizados, entendeu? E a polícia só vai aceitar a partir de 5, por exemplo. Então a polícia vai definir, eu quero 5. Se tiver 5 na rede, eu não aceito. Tá? Então é uma rede baseada em reputação e confiança, entendeu isso? Legal, né? Além disso, eu confio em protetores públicos. Aqui em Uberlândia já tem o PROCON, em Uberaba tem a polícia e estava pronto para ser anunciado, nós vamos anunciar agora no novo prefeito, a Defesa Civil. Então a Defesa Civil vai te mandar um alerta, ó, tá rodando carro lá no Rondon. Não entra aí. Na verdade, ela põe um alerta no mapa e quem entrar ali, ou morar ali, ou estudar ali, ou trabalhar ali, vai repor a notícia. Tá? Você está andando de carro, você chega ali do dentro dele, você está ali e fala, opa, tem um alerta em cima para você. Então é uma rede de notificação em tempo real, beleza? Protetores comunitários também. Hoje é um protetor que está funcionando, oficialmente é o protetor dos guardiões do Morumbi, lá em São Paulo, porque eles são famosos, fazem passear, pintar, socorrombinho. Esses caras estão trabalhando conosco. E pode também ter protetores privados. Você só pode montar empresa e casa, incomodar a pessoa. Então nós estamos abrindo um segmento totalmente novo, entendeu? Isso é uma inovação, ou seja, é uma invenção que tem apelo de mercado e pode se sustentar no mercado, economicamente viável. Um usuário que pague, contrate a ProSecurity, ou a Guardian, financia os outros 10, os outros 9 que vão usar a solução dela. Okay? BIS. O BIS é a possibilidade de uma empresa, uma padaria, registrar no agente e ela instala um módulo PC, cadastra aqui falando que é a padaria, cadastra um módulo PC, instala no PC, no caixa, por exemplo, e aí controla o F1 no chão do gol. Ou se tiver um sensor do Kinect, que é do videogame, ele põe aqui, aí se ele levantar a mão, cair, tiver 2 pessoas, uma pessoa avançar o balcão, ele dispara pânico automaticamente. Então isso é o agente de segurança. E o US é, aqui para vocês, como se fosse o nosso Facebook, né? Ou Twitter. É a parte pública, a parte que mostra o que está acontecendo. Que tem desde urgência e emergência, quanto, por exemplo, drogas. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como é que isso é poderoso. Isso aqui é uma denúncia real que foi feita, dizendo que o cara está tendo, olha, tráfico de drogas, assunto suspeita de camisa amarela vendendo drogas para outros de bicicleta. E chegou e tirou essa foto aqui. Uma foto, uma imagem diz mais que 1000 palavras. Diz? Alguém pegou um celular, chegou a menos de 10 metros de um traficante por lá, numa festa, tirou uma foto dele vendendo droga para outro criança. E pôs aqui. A polícia vai chegar lá, não vai ver ninguém. Agora, se fosse um pedido de socorro, que teria feito, aí, de qualquer maneira vai cair na hora. Assim. Mas esse pedido aqui, o mais importante, é o feito ostensivo. Imagina quando o agente ficar conhecido e esse cara de amarelo souber, qualquer vizinho dele com o celular pode colocar na hora a foto dele com o rosto dele. Como é que ele vende na rua, verdadeiramente? Entende? O impacto social. Essa é a ideia principal. Mais do que ser um mecanismo de salvar individualmente, vai ter também, mas é mais para isso. Eu vou fazer uma demonstração para vocês agora, onde isso aqui simula uma polícia, tá? Então isso aqui é um policial que está cobrindo São Paulo e esse usuário aqui que está em São Paulo. Eu vou chegar e vou falar, olha, se a garota lá, aquela coisa que foi estuprada, se ela tivesse posto em moda, se ela tivesse assim, ela chama socorro na hora. Mas lembra, ela estava com medo. Ela não estava com pânico ainda. Eu falei, estou com medo, socorro. Então significa que ela não ia chamar a polícia ainda, mas ela estava falando, olha, estou preocupada. Ao colocar aqui em modo alerta, se o celular agora for desligado, vai chamar o pânico automaticamente. Porque ele tem que mandar posição a cada 1 minuto para a internet. Se parar de responder, ele chama o socorro. Outra coisa, ela está aqui, se ela guardar no bolso e der 4 tapas nele, ele dispara. Dá para entrar em produção agora, se ela sai correndo, ela dispara. Eram 45, já estão com 20 e vão ser demitidos mais 15. Então. Porque a FINEP cancelou o negócio.
Essa capa aqui, ó, foi negociada com a Isto É. Não sei por que a repórter foi mandada embora. Ela estava negociando. Ela não está trabalhando mais no Isto É. Vou mostrar para vocês. Ela estava seguindo conosco. Pode pegar esse e-mail, natalia.martino@istoé.com.br e mandar. Vocês vão ter que devolver assim. Esse usuário não existe. Aí eu liguei para a chefe dela. Falei, não, ela saiu aqui, ela de Minas, que voltava a Minas. Eu disse, você tem a ver com a capa que eu estava negociando com ela? Não, imagina, absolutamente. Então eu posso dizer que hoje eu tenho sérias dúvidas de que a Isto É tão independente assim. Acaba uma sugestão. Mas eles negaram a matéria inteira. Ela e o resto da mídia. Então aqui por que no Brasil não vai? A FINEP, esse termo aqui, inefinépsia, pode entregar, por favor. Esse termo aqui, inefinépsia, não foi forjado por mim, foi forjado por uma empresa, por uma associação de TI chamada Acesso. Você conhece? Acesso? Ela, o vice-presidente dela criou 2 artigos chamados inefinépsia, que é a junção de ineficiência, FINEP e inépsia. E aí o primeiro artigo ele fez, o segundo artigo ele fez inspirado em mim. Aí eu aproveitei o Agento. Ele é um software que permite denúncia, não permite? Óbvio, então, que eu tinha que fazer a denúncia contra o Ministério Público, contra a FINEP, baseada. Eu tinha que pegar, só um minutinho, por favor, e fazer a própria denúncia da FINEP contra a FINEP no Agento. Concorda? Então tá lá. Se vocês escreverem esse texto aqui, ó, AG2 pontuas lá no browser, ó, para vocês verem, e colocar aqui no browser, abre a denúncia. Foi feita no Ministério Público, foi acolhida, mandou 22 quesitos para a FINEP, significa que né, tem que responder, respondeu mal e porcamente, agora nós vamos fazer a tréplica. E nós vamos pedimos a demissão do presidente até o cara que me atende, são 4 escalões, por improbidade administrativa. Bem, e aí, como nem tudo é flores, esse é o meu propósito aqui, está acabando a minha apresentação. Num lugar, numa cidade onde, não sei se vocês entendem, se eu estou aqui dando essa apresentação, é porque isso de alguma forma tem valor, essa experiência que eu vou te contar para vocês, quando vocês tiverem suas ideias, certo? Na minha opinião, eu sou um desbravador. Realmente, eu sou boi de piranha. Eu tenho que ser agradecido e protegido pelos meus. E os meus, eu estou dizendo, a UFO. E os meus colegas, a UFO. Vocês têm que olhar esse problema que eu estou enfrentando e falar assim, esse cara está na frente, eu vou apoiá-lo, e depois no rastro dele eu vou achar a minha oportunidade. Nunca ninguém tinha feito isso que eu fiz aqui. Vocês estão vendo? Nunca ninguém tentou fazer isso. Aí, para minha infelicidade, uns engraçadíssimos, radicais de plantão, fuzileiros do mau juízo, FINEP e a FINEP deu uma resposta mal e porcamente, quis dar uma satisfação na fanpage dela. E aí, lá em dezembro, e aí escreve isso aqui, vou mostrar para vocês. Ao senhor Sérgio, a FINEP veio a público esclarecer, blá 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 blá. A primeira coisa que eu fiz, a partir de agora, vai esclarecer sobre o que quer, da forma que quer e na profundidade que quer, como tem o hábito de fazer reservadamente no caso aos seus clientes, nossos empresários, empreendedores. A FINEP há de se esclarecer na sociedade sobre o que, da forma e com a profundidade que essa quer. E se deseja ser proativo e realmente transparente, a FINEP pode começar a responder os questionamentos sugeridos na denúncia antes que seja intimada a fazê-lo pelo Ministério Público, que acabou sendo feito. E aí, para minha infelicidade, essa turminha aqui, ó, começou a malhar, e a mim, pessoalmente, coisa horrorosa. E aí, então com esses textos para vocês, eu convido vocês a entrarem aqui, vocês vão lá em FINEP Nova, tem um link aí, vocês escrevem, e vocês acompanham, leiam, façam o seu juízo. Eu sou suspeito. Façam o seu juízo do que eles estão escrevendo, beleza? Depois do que eu escrevo. Aí, lá no finalzinho, a gente fez uma ação, nós perdemos uma ação aqui na justiça. Esse maluco aqui, ó, não, esse maluco não, esse aqui.
A pessoa por detrás desse perfil falso foi criado no dia 15 de janeiro, vocês podem olhar no perfil, foi criado no dia 15 de janeiro. Escreveu assim: acho que essa discussão merece ser encerrada porque o juiz. Nós fizemos aqui uma ação, pedimos um negócio, foi perdido, e aí, depois disso, eu encomendei essa perícia. Está aqui, eu convido vocês a lerem a perícia, está o texto aí. E aí, então, responde essa perícia, foi discutido aqui mesmo. Fica, de novo, o que está escrito aí. Aliás, não preciso repetir o que está escrito, vocês vão ler, vocês vão entender perfeitamente. Eu posso só dizer que não adianta nada eu dar o exemplo, eu ter oportunidade, essa mentalidade que vocês vivem, vocês não percebem, vocês são vítimas inocentes de uma opressão psicológica que acontece no mercado brasileiro, em especial, porque é o que eu posso falar aqui dentro da UF. Eu briguei com essa universidade. No meu estágio, ciência de computação. Isso eu pós-graduação em gestão pela RJ. Então, não, desculpa, pergunta não, por favor. Está acabando aqui, mas 1 minuto. Minha fala já acabou, minha prestação, só para mostrar para vocês, minha prestação acabou, tá vendo? Aí. Então, eu já vou só falando. Eu vou abrir um texto aqui para vocês. E vocês entenderem o que eu sofri como aluno. Tá bom? Isso. Compartilhado. Eu pus esse texto para vocês. Tá? Esse texto aí está aí. Se vocês digitarem lá essa URL, vocês vão ter acesso a ele. Que é, obviamente, o tema do negócio. Né? Então vocês vão ver lá o que é a empresa inovadora, como surgiu a ideia, quanto custa implementar, blá blá blá. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui esse Gartner Group, ele é o cara, o instituto de pesquisa mais importante do mundo para estudar as tendências da área de tecnologia. Imagina, não tem um instituto de pesquisa, uma empresa, uma autoridade que vai discutir para onde vai o petróleo, depois para onde vai a agricultura, para onde vai a indústria automobilística. Tem um que estuda a indústria de tecnologia, esse é o cara. Então ele dividiu o mundo, desde o surgimento do primeiro computador, em 4 grandes áreas. A primeira, a era do mainframe, a era do client server, a era da web e a era do contexto. A era do mainframe foi quebrada quando surgiu o PC. Depois, a era do PC foi quebrada quando surgiu a internet. Vocês lembram? O Windows 95 tinha acabado, vocês não lembram, mas estudem. A Windows 95, quando o Bill Gates acabou de lançar, surgiu a internet, e aí a Microsoft foi processada pela lei antitrust, porque ela tentou empurrar dentro do Windows 98 e do próprio 95 o Internet Explorer contra o Netscape. Então a internet foi uma ruptura perante ao PC. E agora, recentemente, nós estamos vendo umas coisas legais. Por exemplo, o Google já passou um pouquinho, depois o Facebook, e aí o tal do smartphone. O que é esse negócio? É a era da mobilidade? Não, é a era do contexto. Eu, em 2009, escrevi no texto da FINEP: a integração de contexto, localidade e outros contextos vai permitir a criação de plataformas de serviços integrados. O PyGuardian é um serviço da classe Contextual Aware Pervasive System. E, na verdade, eu estava vendo em 2009 que a era do contexto estava surgindo, em 2008. Em 2009, o Gartner escreveu isso, a era do contexto. Em 2010, ele escreveu dizendo que será altamente disruptivo e que era importante. Em 2012, a Accenture, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil e do mundo, escreveu um artigo específico falando sobre context. Então significa, na prática, que em 2009, em 2008, nós enxergamos lá aqui no Agento 15 anos na frente. E fizemos. Bem, mas eu estou contando para vocês da UF. Quando eu formei, no final de 96, eu fiz um relatório de estágios provisional, certo? No relatório de estágio, eu falava sobre essa coisa aqui. Ó. Eu falava sobre o fim da era dos mainframes. E que eu pus assim, é como se fosse o fim, a morte, a extinção dos dinossauros. Os mainframes, mas os dinossauros.
do surgimento dos mamíferos, dos micos. Quando eu escrevi isso, o meu orientador aqui, que eu não vou dar o nome, quase me deu pau na banca e rabiscou assim, muito forte, retirar. Não pode chamar mainframe de dinossauro. Isso era em 96, já tinha internet. A gente tá falando que o PC era dinossauro. E ele tava achando ruim de chamar o mainframe de dinossauro. Como é que eu chamo aquele negócio que ele trabalhou a vida inteira? Fazia mais de 15 anos que estava lá trabalhando de dinossauro. Então eu era um cara, eu saí daqui chutando canela de todo mundo. Eu era um cara odiado. Enquanto me propôs a geração de professores, eu não pude voltar a conversar com alguém. Mas o problema, no meio daqueles caras que estão me malhando lá, malhando a gente, vocês vão ver o calão, certo? O calão, o nível das críticas. Eu não estou falando de crítica bem versada, muito substancial. Estou falando de gente que não tem que falar mal, que também escrever. Pega um cara um problema desse e fala, pau. Só falou para eu escrever chupa. Beleza? Esse cara que fez pau é professor da faculdade de ciência de comunicação da UFRJ. Eu estou preocupado, porque esse cara vai ser o cara que não vai falar que o mainframe, achar ruim de eu falar, de alguém falar que o mainframe é dinossauro. Ele vai achar ruim de falar que o iPhone está ultrapassado daqui a pouco. Entendeu? Como é que nós vamos falar de inovação, gente? Está entendendo o que eu estou falando? Se vocês acham e concordam, eu estou provocando vocês a pensar, é só o que eu sei fazer. Então, por favor, se manifestem. Escaneia esse negócio aí. Vou escanear. Publica lá no Facebook. Deixa o pau comigo. 36 meses. Eu, com 18 eu fui em beta. E mais 18 eu fui em beta. Certo? Duas fases. Uma fase antes de ir para o mercado, outra fase para ir para o mercado. Eu, com 18 meses, coloquei o produto no mercado, vocês estão vendo. Mas eu preciso de dinheiro para continuar mantendo o projeto pelos próximos 18 meses. Porque eu não tenho recurso. A empresa já tomou tudo que tinha. Tudo que tinha. Estou explicando para vocês que esse é um empreendimento que consome nos Estados Unidos 40 milhões de dólares. E eu tive que fazer com 4, que agora, fazer o resto. E eu lembro que no começo eu falei que eu não sabia se eu ia ser muito certo ou muito errado. Hoje eu teria uma decisão. Infelizmente eu estava depois do carnaval. Eu estou processando, né, por 20 milhões. 5 milhões, 6 milhões de falta, aproximadamente. 14 milhões de danos materiais e morais. Isso é um absurdo, é um disparate. Se eu estivesse aqui falando para vocês hoje de manhã, falando para vocês que perdi, eu ia falar para vocês, olha, o juiz negou, o laudo é para isso, está copiado. O juiz negou a paciência, vai parar até com um cara desse aí, chega e lá por uma maneira. Agora, se eu estivesse falando aqui para vocês, eu vou na Veja e vou falar, vocês podem, por favor, investigar se aquela repórter da companhia foi demitida por mim? Isso é entendeu? Qual é o principal empreendedor que vocês ouvem falar com a gestão da administração do passado? Já morreu? Também, né? Mas ele não é tão pequeno. Eles não entenderam. Não. Rolim Amaro. Rolim Amaro, do Latam, gente. Rolim Amaro é uma sumidade como empreendedor. Ele era piloto da TAM, da original, e ele comprou e do Latam. E aí é o seguinte, ele era todo. Vou te falar, uns 15 dias antes de morrer, eu tive o privilégio de sacudir a mão dele na porta do avião da TAM, porque ele ficava lá, com o tapetinho vermelho, certo? Recebendo, como se fosse uma moça lá no camisa. Ele estava lá. Ele sabia de tudo. Ele sabia ele sabia do avião, como é que lota o avião, como é que atende o cliente, como é que faz a parte solo, ele sabia de tudo. Como é que compra tudo, ele sabia de tudo. Aí morreu. Eu não sei lá. Continua líder, mas é a mesma. Quando eles foram comprados, aí os dois filhos do Rolim falaram assim, não, a gente realmente
negócio de aviação, negócio que quer passar para frente, que é o pior negócio do mundo. Os dois filhos do cara falar isso é um negócio muito esquisito. Então, superar o empreendedor, o agente vai ter esse problema, né? Se Deus quiser. Então é óbvio, se eu desistir do agente, se eu morrer, ainda mais nessa fase, ele vai nem nascer. Depois ele criar, vamos imaginar que vira uma empresa miliardária, tem milhões de usuários no mundo, faz tudo isso. Eu vou passar o resto da minha vida fazendo exatamente o que o Rolim fez, mas o Rolim foi interrompido. O Rolim não conseguiu fazer uma sucessão de direito, morreu muito cedo, mas antes de fazer. Coisa que, na minha opinião, todo mundo é a Microsoft, mas a Microsoft fez muito melhor do que a Apple. Gente, o Jobs falou, quando a Samsung lançou o tablet, esse que está na mão, quando a Samsung lançou isso, o Jobs chegou e falou para todos os cantos: esse negócio de tablet de 7 polegadas, você vai ter que vender junto com a lixinha para lixar as contas dos erros que ele no mercado. Morreu. O que ela fez? Lançou o iPad mini. O bicho estava agonizando lá a Apple, primeiro Mac, ele não tinha lugar, como esse que tem, para tudo. Se eu chegar aqui, eu puxo lá, eu vou achar de fenda Philips e abro esse notebook. Philips. Primeiro Macintosh, que eu chamava de torradeira bege, um negócio assim, esquentava pra caramba, mas o primeiro dele não tinha chave, você não conseguia abrir. Ele tinha um mecanismo de você puxar ele, parte, tá ligado? Quando você abrir um iPhone, você tem que comprar uma chave especial. Significa o quê? Que a Apple quer deixar transparente, não é isso? A experiência da Apple. Você compra, ela funciona. Você liga, funciona. Você desliga, funciona. Não sei. No iPhone 4, no lançamento do iPhone 4, o jogo já estava morrendo. Estava agonizando, não ia participar mais. O Tim Cook foi fazer a apresentação do iPhone 4. Que é o Tim Cook, é o presidente hoje. E aí, pela primeira vez na vida, eu vi alguém abrindo na apresentação para mostrar quantas lentes tinham dentro da câmera do iPhone. E eu, claro, quero saber quantas lentes tem dentro do iPhone 4. Eu vou comprar o iPhone 4 ou 4S, não sei, acho que é o 4S. Eu vou comprar o 4S, vou trocar o meu 4 pelo 4S pelo número de lentes que tem dentro da câmera do celular. Isso já mostra o que a Apple é em relação ao que era. Então, e aí é maravilhoso ler a biografia. Eu fiquei sabendo, quando eu li a biografia, que o iPad foi projetado, concebido pelo Jobs antes do iPhone, e que teve que engavetar o projeto. Ele teve que engavetar o projeto durante 5 anos para esperar o iPhone conseguir pegar, para depois ele botar o iPad com o iOS. Senão ele não tinha o sistema operacional. Ele ia lançar um tablet, mas não tinha sistema operacional. Ele tinha que esperar alguma coisa que pegasse rápido no celular para depois ele poder inserir o conceito do iPad. Isso é genial. Beleza? Isso é genial. Aí o iPad, depois de 7 anos, o Jobs chega e fala assim, pega, saca assim, pode ver, tá no vídeo isso aí, saca assim, faz assim. Bem, eu tenho esse negócio aqui, isso aqui é revolucionário, meu irmão. É revolucionário, é fantástico, é a melhor coisa do mundo, vai mudar o resto do... Aqui, ó, tá pronto. Aí, pô, fizeram aquela charge que eu achei maravilhosa, a charge do Hitler falando, puta que pariu, como é que o iPad, você já viu essa do Hitler? Hitler critica o iPad. Aí o Hitler fala assim, onde já se viu, aqui é um filme, onde já se viu, pessoal, eles vão só tocando essa palavra, viu? Onde já se viu esse negócio do tempo de tarefa? Onde ele fica puto. E aí todo mundo caiu de pau. 4 meses depois, começaram as vendas do iPad. Diz na biografia que ele ficou super deprimido durante esses 4 meses porque ninguém entendia o cara. Ninguém entendia. Ninguém gostou do sonho dele. Ele entregou pronto. Passado 4 meses, o povo começou a comprar, virou a revolução. Não, isso aqui, ó, levou tempo. Eu não comprei a Apple, não vou comprar. Tem outros problemas, não quero falar, não dá tempo de falar. Mas eu sei que isso está funcionando. Eu preciso comprar um tablet. Porque acabou.
quer comprar naquele que você puxa assim, você fecha ele nas notificações. Você fecha ele tá, você puxa ele mostra claro. Eu quero comprar esse negócio, porque é ridículo. Graças aos jogos. E depois o Tim Cook vai e encolhe. Encolhe. O bicho virou no público. E vai continuar virando. A Apple não tem solução. Eu falei isso. A Jimmy morreu. E na época ela estava 700 bilhões de dólares. Hoje ela está 430, né? Só para baixo. Quando vai fechar, vai dar os seus pecados. 250 bilhões de dólares. Esse não vai estacionar. Então, por quê? Por conta do cara. Agora, dá para substituir? Dá, mas vai perder o brilho. Igual a Microsoft. O Bill Gates é o cara. Tirou o Bill Gates, a Microsoft funciona. A Microsoft é uma das empresas mais inteligentes que eu conheço. Se fosse a Apple, se fosse o Google, se fosse qualquer outra fazendo o que faz, a IBM, então eles falam, aí a Microsoft já dançava. Por quê? Porque o Gates fez um bom trabalho de sucessão. Deu tempo. Dizer que eu vou ter que permitir todo mundo, eu vou pedir mais ou menos uns 5 bilhões de danos morais, materiais. Eu disse que uma equipe dessa custa mais ou menos 5 bilhões de reais para se formar. Então, uma equipe que tem um desempenho mais ou menos, sim, vê lá, vocês vão ver o Pedro falou 3 a 4 vezes que uma equipe do Vale que eles têm. Aí a gente fez isso, qual é a mágica? O Jobs, de novo, vou citar o Jobs. O Jobs fala o seguinte: se você pega um empresário, se você pega um taxista muito bom, muito ruim, o taxista bom ele é 3 vezes melhor que o ruim. Se você pega uma manicure, 4. Se você pega um padeiro, 5. Se você pega um pintor, 10. Se você pega um jardineiro, 12. Se você pega um advogado, 20. Um médico, 50. Um programador, 1000. Bom programador e um mau programador, 1000. Vou explicar por quê. Porque o computador é o pouco mais eficiente que existe. Já viu essa expressão? Quando dá um erro no cartão de crédito, dá um erro em 1 bilhão de cartões. Ele é um eficiente. Tudo que ele faz de errado, ele faz dobrado. Complicado. Então, quando um cara faz um programa ruim, aquele programa não é um problema só para ele, é um problema para todo mundo, é igual. Então, os erros do programador se multiplicam. Do mesmo jeito que um erro no organismo humano se multiplica no caso do médico e do advogado também. O tempo que é complexo no tempo e espaço é afetado pela incompetência. Então, no caso informático, o cara vai num programa mal feito, ele vai ficar o resto da vida tentando consertar aquilo. E gerando problemas e tudo mais. Então, nós temos um ativo intelectual da nossa empresa que está sendo dilapidado por essa internet, que é valiosíssimo. Vale 5 milhões de reais também. Sobre o que eu vou falar, com essa mesma tese que eu tenho que falar agora, ele vai falar e nós vamos receber de volta. E aí, nós obviamente vamos pagar essa equipe para ver se volta, né? Alguns deles perderam definitivamente. Outros podem se aproveitar. A Guiné fez conosco uma coisa que o Sun Tzu, na arte da guerra, recomenda não que faça. E Sun Tzu fala o seguinte: quem já leu a Arte da Guerra? Tá? Ele fala: quando você encantoar o inimigo, cercar o inimigo, deixe uma saída, senão ele vai lutar até a morte. Sua pergunta: como é que é? O que vocês têm que fazer? Achem um sócio em tecnologia. Se for tecnologia da informação, achem um sócio. Achem um cara, esse é 1000 vezes melhor que eu. E normalmente esse cara é fede. Tem poucos que são assim que eu vou entender. Ele fede. Ele é doido. É tudo. Ele é um especialista. Mas você vai chegar no cara, vocês vão ser aqui descobridores de talento, tá bom? Ele pode ser um colega, você pode ser meu irmão, não sei lá quem é, pode ser um pouco. Vocês vão olhar para ele. Fedeu é um bom, aliás, o Jobs fedia, eu lavo o banho, então. Fedeu, toma banho direito, é um bom começo. Agora, na minha opinião, vocês têm que olhar se eles são capazes de abstrair, entendeu? Eles são especialistas, são rápidos, são nerds, certo? Mas tem que ver se eles não adianta fazer, eu sou administrador, eu vou cuidar do lado humano dele, deixando rápido no laboratório. Então, capaz de dar um plano de loja, cara. Beleza?
Ele vai ter que saber lidar com equipe, tudo, só que nesse estágio, mais que eles são novos, vocês serão os sócios, eles vão ser um canal maluco. Pega 4 ou 5 disciplinas chaves da nossa área, estuda com profundidade, que aí depois vocês vão ter bagagem para vocês conversarem. Porque quando um técnico meu fala isso, você já viu isso aí, né? Acho que você já viu. Não, isso não funciona. Mas não funciona por quê? Não, você já fez isso? Não, cara, para de enrolar. Você pode fazer assim, você não fez. Não, é mesmo. Aí fala, como é que você quer administrar se você não montou? Entendeu? O cara vem com os churumelas aí, eu paro de vazio. Você já parou para pensar que vocês passam do absurdo? Como é que isso não funciona? Se não funciona, você vai ganhar notícia. Então assim, esse choque na cultura que põe a equipe em altos níveis, não adianta. E a última coisa que eu vou falar para vocês é sócio. É casamento. Sócio é casamento. Escolha bem quem vai ver você. Às vezes vocês vão tomar alguns anos para descobrir quem são as pessoas verdadeiramente do seu lado. Especialmente por aquela questão de falsa humildade que eu comecei falando. Beleza? É o cara mais gente boa, o cara mais delicado, o cara mais legal. Todo mundo gosta dele. Tá? Então, eu queria agradecer sobre essa fala e demonstrar um pouco dessa visão inovadora, revolucionária e visionária que ele teve, para a gente se inspirar, pegar um pouquinho do que ele deve absorver aqui. Então, só para desejando para você.